Bom dia, Critica Brasil, bom dia, meus amigos, bom dia, Kias, bom dia, enfim, você que chega aqui para nos prestigiar um pouquinho, convide seus amigos para papear aqui com a gente, assinar o Critica Brasil, acompanhar as lives, enfim, acho que aqui a gente tem um espaço bem interessante de conversa e discussão. A gente fala muito sobre os problemas e as questões que esse novo governo, que está há 3 meses, indo para o quarto mês, nos causa, mas a gente nunca fala sobre as coisas que ele nos traz. E, enfim, e é notório que ele nos traz muita vergonha, né? Não bastasse a vergonha interna entre nós aqui, agora a gente passa vergonha externa, agora não, né? Desde o começo, as coisas no começo estavam sendo tateadas, enfim, normalmente os governos fazem uma autoavaliação, né, nos 100 dias. Esse não vai ter o que avaliar, até agora não foi nada aprovado, nada, enfim. Mas, em compensação, muitas vergonhas a gente tem passado no exterior. Uma delas diz respeito à egotrip, né? Ao ego agigantado desse senhor, que alguém deve ter dito para ele, enfim, que ele é uma pessoa importante no mundo, o que ele não é, principalmente diante da postura que ele toma em relação ao mundo, ele se faz desimportante. Ele mandou a foto oficial dele, ele distribuiu cópias dessas fotos para várias repartições públicas, o que é muito natural, muito normal, principalmente repartições públicas do âmbito federal. Do âmbito estadual e municipal, nem tanto, não é tão normal de mandar essas fotos, mas seria até aceitável. O que não é aceitável é o que aconteceu, que é ele mandar as fotos para as embaixadas, não as embaixadas brasileiras fora daqui, porque isso também seria uma coisa natural. Não, ele mandou para as embaixadas aqui no Brasil fotos dele para serem colocadas nas embaixadas. Enfim, para quem não sabe, uma embaixada é uma representação do país aonde ele está alocado, né? Então, a embaixada americana é um pedacinho dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada francesa é um pedacinho da França no Brasil. E ali na embaixada desses países, o máximo que seria aceitável seria a foto do presidente, do primeiro-ministro, da rainha, enfim, do seu país. Mas alguém ali do cerimonial que não tem a menor noção, como de praxe, né, como é comum nesse governo, né, porque acho que é um pré-requisito, é você não ter a menor noção do ridículo, a menor noção de limites. E ali distribuíram fotos para as embaixadas, e isso causou uma estranheza e uma, enfim, como é que eu posso dizer? Uma fragilidade mesmo, né? Um constrangimento, na verdade, porque os países não são obrigados a colocar a foto do Bolsonaro nas suas embaixadas. E, enfim, o Planalto foi perguntado sobre isso e eles disseram que, enfim, que outros governos também tinham essa atitude. O que é uma mentira, também é outra característica muito comum desse governo, né? As pessoas falsificam currículos, né? Os ministros falsificam currículos, o presidente mente, enfim, eles são eleitos por fake news, o de praxe. E é uma mentira, nem o governo Temer, nem o governo Dilma, nem o governo, enfim, nenhum governo nunca cometeu, até porque existe
como é que se diz? É um tratado, né? Um tratado diplomático, enfim. E que não faz parte esse tipo de praxe de enviar foto do presidente local para ser colocada na embaixada. As embaixadas, para quem não sabe, é um espaço que tem um papel diplomático importante. Muitas pessoas se refugiam em embaixadas e elas assinaram um tratado de que ali é um espaço inviolável, ali é um espaço do país. É como eu falei, é um pedacinho do país dentro do outro país. Não bastasse isso, causou um constrangimento em Israel. Já no seu discurso inaugural, ele chama o Benjamin Netanyahu de Natanael, meu caro Natanael. Ele começa assim o discurso dele, o que é uma gafe sem tamanho. Ele só chama o Netanyahu de Natanael, que, enfim, pode ser até a tradução do nome, eu nem sei se é isso exatamente, mas é uma gafe. Não deixa de ser uma gafe. Mais uma vez provando que a gente não tem... Até o pessoal do cerimonial segue essa linha do sem noção, do desprezo pelos protocolos, né, pela liturgia, enfim. Enfim, esse é o presidente que nos representa externamente. E ele, chegando em Israel, anunciou que vai, para a frustração do governo israelense, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele anunciou que vai abrir um escritório e não transferir a embaixada. E isso causou um tremendo constrangimento, porque Israel esperava que eles fossem que fosse criar essa cisânia mesmo com o Estado palestino e tirar, mudar a embaixada para, enfim, para Israel, para Jerusalém. E ao mesmo tempo ele conseguiu, né, a enormidade de criar um constrangimento ao mundo árabe. 25 anos de diplomacia, mantendo ali um papel apaziguador ali no Oriente Médio. Ele conseguiu criar um desconforto bastante grande no mundo árabe. O Hamas já pediu, já declarou a sua insatisfação com isso. O embaixador palestino já pediu uma reunião com o governo. E, enfim, os inúmeros tratados comerciais correm risco de serem desfeitos, e além da soja, além do, enfim, a gente corre o risco de perder exportação de carne, enfim. É um grande parceiro comercial o Oriente Médio e o mundo árabe. Ou seja, ele numa tacada só ele consegue destruir, estragar acordos de muitos anos, situações, e assim, além de não contribuir, ele consegue prejudicar. Ou seja, é uma pessoa que ela veio realmente... Eu passo a crer que essa é a missão dele, assim, conscientemente, de destruição, para aparecer alguém por trás como salvador da pátria para arrumar a casa, e essa pessoa não seria uma pessoa que estaria agindo dentro do espectro democrático, né, de disputa política nas propostas, mas sim com essa estratégia de destruição total de tudo que tem sido construído como nação, né, de todo o nosso passado construído como nação, destruído, humilhado, né, de joelho, né, foi para o Chile e elogiou Pinochet, causando um constrangimento no presidente de direita lá. Elogiou o presidente Stroessner,
foi ex-presidente militar do Paraguai, que tem acusação de pedofilia, de estupro. Ou seja, ele é uma pessoa inconveniente para o mundo, ele não é uma pessoa inconveniente para os brasileiros. Ele é uma pessoa inconveniente para o mundo, só que ele é brasileiro, ele nos representa. Ou seja, se ele for para o buraco, nós vamos juntos. A gente morre abraçado com ele. Embora a gente não tenha pedido abraço desse senhor, muitos de nós. Dia 7 começam a vigília, né? Não só a vigília, a jornada Lula Livre. Eu espero que vocês estejam conosco. Eu vou participar dessa jornada. Eu acho assim, essa jornada muito importante para a democracia. Você pode não concordar, não gostar do Lula, não votar, mas para a democracia e para a justiça brasileira. O Lula está preso sem provas e injustamente. Ele é um preso político, ele não é um preso, ele é um preso político. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Enfim, esse é o Brasil que temos, mas não é o Brasil que queremos. Portanto, cabe a nós, não vamos esperar salvador da pátria, não existe salvador da pátria, não vai haver nenhum presidente, primeiro-ministro, parlamento que vai nos salvar do lugar onde nós nos deixamos ir. Eu não vou dizer nós nos colocamos, porque nós não votamos nele, mas nós nos deixamos ir em algum momento. Eu gostaria de lembrar gravemente, uma lembrança bem grave. Antes de ontem, foi o dia da caminhada de silêncio aqui na minha cidade, São Paulo. A gente fez a caminhada em memória dos mortos, desaparecidos e perseguidos políticos. Eu gostaria de lembrar que tudo isso que está nos acontecendo teve uma origem bastante grave. E é bom que a gente sempre se lembre disso. No dia que foi aprovado o impeachment da presidente Dilma, um impeachment que na verdade é um golpe, e que é um impeachment que ela já foi inclusive inocentada, né? E inclusive 2 dias depois as pedaladas voltaram a não ser criminalizadas. Ela foi condenada por pedaladas por apenas 2 dias. A gente sabe que foi por conta, enfim, manobras do Cunha, etc. e tal. Gostaria de lembrar que tudo isso que nós estamos vivendo foi porque nós não soubemos reagir quando este senhor, Jair Messias Bolsonaro, num discurso abjeto na Câmara dos Deputados, que é o lugar, é a casa da democracia, é o habitat natural da democracia. Ele fez um discurso elogiando e enaltecendo as qualidades do mais terrível, violento e facínora torturador da ditadura militar brasileira. Vou repetir, este senhor fez um discurso no dia que foi decidido pelo impeachment da presidenta Dilma, enaltecendo os dotes de violência, de estupidez, de horror do senhor Ustra. Nem vou falar o nome dele inteiro. Se ali os brasileiros tivessem se levantado porque ele cometeu ali um crime, né? Ele cometeu um crime ali. Se ali os brasileiros tivessem se levantado, acho que a história poderia ser, não acho nada, mas eu acho que a história poderia ser diferente. Eu não sei onde é que está a minha famosa Constituiçãozinha. Ela está aqui. Eu gostaria de encerrar essa minha live. Eu fiz isso lá no meu canal, no Jogo de Damas também, e eu vou fazer aqui também. Eu vou ler um texto para vocês que é bom que todos lembremos todos os dias desse texto. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça,
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo desse livro aqui, da Constituição do Brasil. Esse senhor, quando fez a sua posse, ele jurou sobre esse livro defender o Estado Democrático de Direito. Uma pessoa que jura sobre esse livro, ele jamais poderia ter estimulado a comemoração do 31 de março de 1964. Ele fez um falso juramento, ele jurou falsamente para uma pessoa que fala tanto em moral, enfim, bons costumes. Ele está bem longe de ser um exemplo. Vamos pensar nisso, né? O país que temos e o país que queremos. O que a gente deixou acontecer, que a gente não deixe mais. Depende de nós também. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, Critica Brasil. Obrigada, Kias. Convido a todos a assinarem, a partilharem esse canal incrível. Agradeço mais uma vez a minha participação aqui. Espero que gostem dessa live e encontro vocês amanhã.